Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio do Experiências que Conectam. E nessa super estreia do primeiro episódio do nosso podcast, nada mais nada menos que Cecília Cavazzani. Bem-vinda, Ceci. Obrigada, Fiz Aline. até uma colinha aqui para apresentar vocês a Ceci, porque ela é advogada, mãe do Muri e da Laura, ela é co-CEO da Cavazzani Construtora, ela é membro do IPO, conselheira no Mulheres do Imobiliário, escritora em diversas obras, tem que até pegar ar, poeta, e ela também é uma eterna curiosa dos negócios e da vida. Ceci, que prazer te ter aqui. Eu que fico feliz com o convite. Estava conversando com você antes de começar, que para mim é mais uma conversa de tantas que a gente teve, acho que nesses 13 anos de parceria que a gente tem. Sim. Então, vou procurar ficar super leve, descontraída, fingir que é super natural gravar um podcast. Então, assim, pode ficar tranquila. É coisas do dia a dia, né? Mas assim, eu tô lisonjeada da sua presença e para mim é um super prazer porque tantos anos de trajetória, história e parceria, como você mesmo disse, a gente tem uma conexão real de vida e de trabalho, né? E nessa conexão, ela sempre foi permeada pelas experiências que a gente viveu juntas e também que a gente proporcionou para outras pessoas. E é justamente sobre isso que a gente está aqui hoje para entender, para conversar juntas. Então, como eu sei que você tem muita história para contar e que você conta muito bem, queria que você contasse aí para todos os ouvintes um pouquinho da sua trajetória, da sua história, para que a gente pudesse... Eu já te conheço, mas para que eles pudessem te conhecer também. Nasci no bairro Tucuruvi, aqui próximo de Guarulhos. Vim de uma família simples, minha mãe é professora, meu pai tinha caminhão, transportava areia e pedra para obras, o que depois, no futuro, fui trabalhar com obras e isso estava entrelaçado na minha vida de alguma forma. Estudei em escola pública, fui bailarina, sempre gostei de escrever poesia, mini-livros. Sempre fui uma criança muito sonhadora, assim. E quando alguém perguntava o que eu queria ser quando crescer, eu respondia que eu queria ser dona. E durante muito tempo eu não conseguia realizar o que era ser dona, mas acho que eu queria ser dona do meu destino mesmo. E nisso eu sempre tive a vontade de empreender de alguma forma. E aí sou sócia hoje, né, do Eduardo, que é meu marido. Ele começa a construtora informalmente há alguns anos atrás e 15 anos a construtora é formalizada. Éramos sócios eu, ele e meu sogro. Meu sogro partiu há 1 ano e meio e agora ficamos nós dois. E eu aprendi nisso que ser dona é um exercício de doação mesmo, né? Total. Empreender, liderar uma equipe. Cada vez mais a gente aprender de como a gente pode servir nosso negócio da melhor forma. Então, a ideia de ser dona quando é criança é uma ideia de mandar, né? Tipo assim, eu vou ser dona e vou mandar. E no final, ser dono também é servir, né? E é esses anos, esses 15 anos de aprendizado que eu chego nessa conclusão de que é um exercício de eterno aprendizado e doação. E é servir o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E nessa ideia de empreender, servir, como foi a experiência para você dentro desse processo? Quando eu como poeta, né, como escritora, eu sou uma pessoa que valoriza demais todas as experiências, sou uma pessoa muito atenta, né, no dia a dia. E falando da experiência da construtora em si, quando a gente começa um negócio, ninguém tem uma função específica. Fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Você faz tudo né? que precisa ser feito. O bombril. E na época, uma das minhas tantas funções era assinar a escritura dos clientes na caixa, fazer a aprovação do crédito e tudo mais. E eu me lembro da primeira vez que eu assinei uma assinatura. Fiz a assinatura de uma escritura na Caixa Econômica Federal, na Vila Maria, aqui próximo de Guarulhos. E foi um momento para a família, cliente, muito especial, né? Eles choraram mesmo agradecendo, assim. Tipo, você viu que eles tinham orado para aquele dia acontecer. Uau. Eles tinham planejado todo aquele momento. E eu percebi que eu entregava aquilo ali muito mais que um tijolo em cima de outro, muito mais do que uma casa, né? Eu estava entregando um sonho. E aquilo se empoderou de mim mesmo, assim, como uma forma de dizer, eu nunca posso esquecer isso. Legal. Porque isso vai ser meu guia.
E virou o propósito da empresa, inclusive, né, Ceci? Virou nosso propósito, né? A gente fala que o nosso propósito é tornar a aquisição da casa própria um portal de prosperidade para muitas outras realizações. Isso vem de que a vida do meu cliente, às vezes, é de muita negativa, né? Então, a gente constrói moradias econômicas. Às vezes, ele não conseguiu terminar uma faculdade. Às vezes, ele foi negado na compra de um carro. Às vezes, tiveram muitas negativas durante a vida daquela família. E o sim da casa própria é um sim que pode se perpetuar por gerações. E eu acredito muito nisso, você sabe? Sim. Então, assim, quando ele tem o sim da casa própria, ele sabe que a família dele vai ter um lar e que nos nossos empreendimentos ele vai ter lazer, ele vai ter segurança. Aquele sim pode desencadear diversos sims, né? E é um sim para ele, cliente, é um sim para mim, né, sócia da empresa, que vou ter meu lucro, vou ter resultados bons. É um sim para os meus colaboradores, que além de receberem a recompensação financeira pelo trabalho deles, estão entregando também um sonho para aquela pessoa. E por todos os nossos parceiros, inclusive você, por participar de tudo isso e a gente entregar de fato uma sociedade melhor do que quando a gente chegou. Sim, e é sempre muito emocionante fazer parte, porque a gente com a equipe da Atena coleta os depoimentos normalmente nas entregas, né? E por muitas vezes, assim, além de perceber isso que você está falando, que vem a família inteira, às vezes, né, para poder gravar o depoimento e faz questão, é perceber no local da produção, da gravação, depois toda a equipe se emocionando e chorando junto, né? Por quê? Porque eles não estão envolvidos só ali pelo trabalho, pelo emprego, e sim pelo propósito realmente de transformar, de construir sonhos onde outras pessoas vão morar. Então, isso realmente conecta tanto a equipe, você, como você mesmo acabou de relatar, mas também os parceiros, e a gente se sente totalmente impactado. A gente, no começo, quando a gente fazia assinatura de escritura, geralmente são muitas escrituras num dia só, para aprovar o condomínio dentro da Caixa Econômica Federal, todos os funcionários da Cavazzani do escritório iam, né, para a gente receber. Hoje a gente tem mais funcionário do que a gente precisa para aquela assinatura específica, então a gente faz uma troca. Quem nunca participou, a gente sugere, olha, se você quiser participar, eu recomendo, porque é uma experiência para a vida, sentir a emoção daquelas pessoas comprando a casa própria. E aí eu acho que isso conecta ainda mais com o nosso propósito. Então a gente sempre recomenda que um funcionário novo participe da assinatura da escritura. Mais uma ação de experiência interna, né? E aí é interno. Muito bom. E saindo um pouquinho da esfera profissional, eu queria que você dividisse com a gente, na sua vida, qual foi a experiência mais marcante que você já viveu e como você se sentiu nela? Outro dia eu estava me recordando, uma pessoa fez essa pergunta para mim, assim, aleatoriamente. Tá. E me veio quando... Eu tenho 2 filhos, a Laura e o Murilo. E a Laura é mais velha que o Murilo, quase 4 anos. Uau. Então, quando eu estava grávida do Murilo, ela entendia super bem o que ela ia ter um irmão e tal. E o Murilo nasceu de madrugada. E ela foi visitar a gente no hospital no outro dia de manhã. E quando eu fui para ter o Murilo, foi diferente da Laura. Quando eu entrei para ter a Laura, eu não tinha nada a perder. Eu só tinha a ganhar. Sim. Quando eu fui para ter o Murilo, eu falei assim, gente, eu preciso voltar disso. Porque eu tenho uma filha, né? Inteira e bem, né? Eu tenho que voltar inteira, bem firme, né? Porque tem uma outra criança me esperando, né? Então, assim, eu lembro de meus olhos encherem de lágrimas, eu falei assim, eu preciso voltar. E aí ele nasceu, foi tudo bem. E quando ela foi conhecer ele, eu lembro da porta do quarto abrindo, ela pequenininha. E ela vindo com o olho brilhando, que eu tenho um olhão azul. Aí ela falou, cadê ele, mãe? Aí eu falei, ele tá aqui no bercinho. E ela olhando para ele, assim, eu fico emocionada até hoje. Eu vi que ele era um presente pra gente e pra ela também. Ela foi super cuidadosa, pegou no colo, assim. Eu falei assim, então, assim, aquele momento de conexão, pra mim, é a maior experiência da minha vida, né? Eu tava acabadona, os cabelos todos zoados, olhando até... dormir. Não, tava demais, assim. Eu não gosto nem de ver as fotos, porque eu tava horrorosa. Sim, feia. ninguém gosta, tá tudo bem. Só que, assim, a foto dela segurando o Muri é a minha foto preferida da Legal. vida. Então, assim... Inclusive, assim, eu tenho uma foto física, mas eu tenho todo o filme que eu gravei, né? Eu tenho essa coisa. Se eu vejo que a luz tá boa, eu falo, eu vou gravar um filme dessa cena pra mim. E aí guardo no coração.
E essa é a mais importante para mim. Eu sempre falo que a experiência mais marcante é a que a gente guarda na mente e no coração, né? E essa eterniza e a gente acaba levando para a vida mesmo. É muito interessante e o motivo de você estar aqui é porque você, para mim, é essa pessoa que sempre, tanto no pessoal quanto no profissional, você se empenha e se dedica para criar experiências, né? Mas realmente, até comentei com você antes da gente começar aqui a gravar, que no profissional, sempre, mesmo quando isso não era um tema em pauta, não era né, uma questão no marketing, você já trabalhava isso na jornada dos clientes. Então, você trabalhava... Eu lembro muito bem quando no plantão você dizia, Aline, a gente tem que levar o ambiente para que reproduza a casa de como vai ser. Eu lembro da preocupação com o cheiro, do marketing olfativo do local. E tudo isso já era traduzido para você como uma experiência, né? Então, eu queria saber como que você implementou isso. Por que para você, quando tão visionária, já era uma questão tão importante? Quando a gente começou 15 anos atrás, foi uma luta a gente fazer nosso primeiro apartamento decorado. Eu lembro que o custo era muito caro pra gente. Então, eu me lembro que eu e o Alexandre, que trabalha comigo, você conhece ele, Sim. Uma boa parte do decorado a gente fez na mão, né? Com o custo que a gente tinha, se empenhando. Então, tem que incluir aqui também decoradora dentro desse Tem que currículo. colocar o decoradora. Hoje a gente já tem uma pessoa que faz, mas a gente fez na mão, praticamente. E eu me lembro que, desde o começo, a gente tinha algumas coisas que a gente não queria fugir. Eu queria que a decoração da casa fosse linda, de fato, muito bonita, muito atrativa, mas que ela fosse acessível para o meu cliente. Porque eu posso decorar um apartamento de 42 metros quadrados e gastar R$1 milhão. Sim. Vai ficar lindo. Mas ele não vai conseguir Mas não vai reproduzir. ser a realidade. Então, assim, Sim. naquela realidade, como a gente pode fazer o mais bonito? Eu falo que, assim, que a gente tem um princípio no negócio que, desde que ele começou com a gente, continua. Qual o investimento pequeno ou mínimo que eu posso fazer nisso para eu ter o maior impacto possível? Legal. Né? Então, assim, para esse decorado foi assim. E aí isso foi evoluindo, fez super sucesso esse decorado. Ele era uma loja nossa, né? Uma loja que ficava no centro, no Bom Sucesso ali. E atendia alguns empreendimentos nossos. E aí, depois disso, a gente foi buscando partes de experiência do cliente e a parte do cheirinho da casa nova, que a gente chama, né? Legal. O nosso marketing olfativo é cheirinho de casa nova. E eu queria que acontecesse o quê? Que na sala de vendas, que geralmente fica na frente do plantão, é a parte dura, né? É a parte da parcela, da entrada, aprovação do documento, a aprovação de crédito, ela é mais dura. Então, assim, e aí a gente tem um corredor entre essa sala, um corredor pequeno, que deve ter uns 3 metros, entre essa sala e o decorado, que é uma sala cheia de flores e tudo mais, desde o primeiro é assim. E nesse lugar tem um marketing olfativo, que é a parte que eu quero que ele transcenda para o mundo do que é possível, né? Como a gente vai fazer ser possível para você? Então, eu quero que a experiência dele no decorado seja a melhor possível, que ele possa sonhar, de fato, com a casa dele. Que legal. E estar lá e constatar a diferença dele na hora que ele entra, na hora que ele sai, né? Ver o brilho sorriso, no olho, né? o sorriso, a esperança mesmo que essa ação gera. Muito bom. E assim, dentro dessa jornada mapeada e tanto cuidado e carinho nesse processo, eu queria saber se você teve alguma inspiração, alguma referência para criar, de onde você tirou tantas ideias e tanto cuidado para implantar na Cavazzani. Então, primeiramente, eu acredito que vem da minha própria experiência. Há alguns anos atrás, falando com um fornecedor nosso de longa data, que ele faz nossos totens e nome dos prédios e tudo mais, ele falou assim: Cecília, você se dedica tanto para a entrada do prédio, como que vai ser o portão, como vai ser a placa. E eu acho isso super bonito e tal. Na hora que ele me falou isso, eu agradeci o elogio, mas eu pensei comigo, não estou fazendo nada mais, nada menos do que é o meu trabalho, né? Me preocupar com entregar. E fui para casa pensando e eu me lembrei de que por muito tempo, na minha casa, a gente teve um portão muito simples. Meu pai e minha mãe se esforçaram demais, né, para a gente ter nossa casa própria. E quando chegou no portão, faltou dinheiro. Então, por muito tempo, eu tive um portão que era tipo um madeirite e tal. Aquilo me incomodava. Não só por não ser bonito, mas porque eu achava que não refletia o que a gente era por dentro. Então, para mim, vem assim, eu quero que o meu clientezinho chega da escola da perua, do transporte escolar, e que ele tenha orgulho de olhar e falar, eu moro aqui. Eu quero que seja bonito para ele, que ele tenha orgulho de mostrar para os coleguinhas a piscina do prédio dele, ou um grafite que a gente instala no condomínio. E eu acho que isso vem da minha própria experiência, mas demorou muito tempo para eu realizar
que provavelmente era por isso que eu me dedicava Sim. tanto. Porque, assim, teve uma época que eu não pude escolher qual que era a fachada da minha casa. Hoje eu escolho a fachada da casa de 500, 800, 700 famílias, dependendo do condomínio. E quanto isso significa, né? E eu sei o que significa para aquela criança, né? E até falando assim, quanto essa régua subiu, eu queria que você falasse um pouquinho da implantação disso através da arte, que foi um grande diferencial da Cavazzani, né? E uma ação aí totalmente orientada por você, onde trouxe o grafite, a arte para o dia a dia dentro do condomínio. E como isso repercutiu com os clientes, que depois pediram para ser em outros locais também. Me conta um pouquinho mais, por favor. A parte da arte vem daquela ideia, né? Como eu posso, com um recurso X, causar um impacto gigante. E eu me lembro que por um bom tempo eu procurei alguma coisa e uma vez eu vi um grafite do Guilherme Atman, que é ele ainda que faz pra gente. Espero que continue fazendo, né, Guilherme? Pra gente, vai ficar famosão aí. Olha, Guilherme, fica a dica. E eu vi uma arte dele exposta e eu falei assim, eu vou ver qual é o orçamento para eu fazer isso. E eu gostaria que a minha obra entregasse muito mais, que é o que a gente sempre fez. E eu acho que a cor do que ele trouxe, assim, é um grafite agradável de se olhar, porque muitas vezes um grafite é um protesto, e eles têm toda a razão de protestar. Mas no ambiente que eu tô, ele tem que ser uma coisa que agrade a maioria. E a arte do Guilherme, ela tem uma suavidade, né? Uma leveza que acho que agradaria a todas as pessoas, que é o resultado que a gente tem. Então, assim, quando ele vai pintar os grafites, toda a equipe fica olhando ele pintar, então se encanta. Então, eu tenho isso na minha operação. Quando a gente entrega a obra pronta, o pessoal da Cavazzani tira foto, tudo. Os clientes adoram. Inclusive, teve uma vez, logo que a gente começou, a gente entregou o grafite numa obra. E uma outra obra que, tipo, seria entregue logo na sequência, que no lançamento não teria grafite. Os compradores vieram falar assim, mas na nossa obra não vai ter grafite? Falei, mas se vocês querem grafite, né? Que foi a conversa. Falou assim, não, a gente quer. Eu falei assim, é porque eu vendi para vocês 600. Eu não posso colocar uma coisa da qual não estava combinado. E os moradores falaram, não, a gente quer. Então, e a gente colocou a obra dele lá. Então, o Guilherme já pintou caixa d'água. Então, assim, a caixa d'água, que é a coisa mais feia que você vai ter num prédio, fica maravilhoso com a arte dele. E eu acho que isso é um presente, porque o cliente, ele leva a família para visitar, para ver as obras, os amigos, assim. E eu acho que a beleza é uma das coisas que o ser humano mais procura na vida, né? E o belo não é só o que é esteticamente bonito, é o que te faz sentir bem. Sim. Então, quando eu vejo eles mostrando, eu sei que eu estou entregando mais do que um tijolo em cima do outro, entendeu? Com certeza. A gente estava conversando um pouquinho antes de você chegar sobre isso, que a experiência é muito o que fica na mente e no coração, de como a gente fez o outro sentir, né, com aquilo, e também as pessoas envolvidas nesse processo. Então, às vezes, para a pessoa, como você mesmo relatou, é a experiência de levar a minha família para ver, né? É de meu filho descer da perua e ter uma fachada que ele tem orgulho da casa que ele mora. Então, é realmente proporcionar tudo isso. Muito bom. Para você, dentro disso, houve um momento de virada de chave, porque realmente eu fico pensando como deve ser sua cabeça que essa régua só sobe. Então, eu queria saber, assim, tem uma virada de chave ou não? Foi realmente uma coisa nessa construção da sua história que foi num crescente e tem sempre inspirações de novas ideias e assim trazendo cada vez mais para as pessoas e para o entorno? Eu não acredito que não tenha tido uma virada de chave. Mas cada vez que eu acompanho essa jornada do cliente, cada vez que eu penso no que eu entrego, no produto que eu entrego, eu vejo que meu cliente é de fato o meu foco, né? Eu falo que não tem nenhum apartamento meu que tenha sido vendido que não tenha sido por um cliente. Legal. Né? Ele é importante nisso. Não tem nenhum apartamento meu que não tenha sido vendido por um corretor que é meu parceiro. Legal. E tudo a gente constrói numa equipe. Então, assim, eu falo assim, como a gente vai entregar mais e melhor? Para os nossos clientes, você falou assim que o cliente passeia, né, com a família, com os amigos. Você sabe desse dado, mas as pessoas que estão ouvindo a gente não. Cerca de 18% de tudo que a gente vende, vem de indicação de cliente. Uau, é muito. Para mim, esse é o melhor índice de satisfação que eu poderia ter, porque eu não tenho recorrência, né? Eu não sou varejo, a pessoa não volta para consumir comigo. E comprou apartamento também. Vou comprar um apartamento, vamos né? comprar mais 2, 3 apartamentos. Não é assim que funciona. Geralmente, às vezes, ele pode até comprar um apartamento com a gente, depois vai comprar um apartamento
diferente, em outro lugar, onde eu não atuo, e aí ele vai comprar de outra construtora, o que também está super, super correto. Então, assim, a forma como ele me indica, ou como alguém vai visitar e tem interesse, reflete a qualidade do que a gente entrega. A gente teve um desafio muito grande quando a gente começa, porque ou eu concorria com um pequeno construtor, como um dia a gente foi, né, construindo um predinho que tinha 12 apartamentos, 20 apartamentos. Isso era o que a gente construía em um ano, né? E depois foi crescendo. Ou eu concorria com as mega construtoras, né? Eu concorria com a MRV, com a Cury, que são gigantes, né? E constroem aqui na cidade. Então, eu tinha que fixar minha marca de um jeito que o meu cliente entendesse que a gente estava crescendo e que a gente entregava o que prometia. Então, todos os nossos prédios são iguais, com o C da Cavazzani lá em cima, né? O Eduardo brinca comigo que o C não é de Cavazzani, é de Cecília. Mas, ok. Deixa ele. Vamos deixar por aí. E então, vem o C de Cavazzani em cima do prédio, contando para o meu cliente, olha, você pode comprar comigo que eu vou te entregar. Tudo que a gente construiu até hoje, a gente entregou antes do prazo prometido, inclusive. E com a qualidade superior no caso dos meus concorrentes. Então, assim, a gente entrega uma porta estilizada, uma porta de outra qualidade, escada de granito, a gente põe a moldura de gesso na sala, a gente entrega com grafite, a gente faz um lazer super bacana. Porque, assim, eu tenho que encontrar um nicho onde eu me insiro, aonde eu vá concorrer livremente com um pequeno construtor e com as grandes construtoras. E conforme a gente foi crescendo, isso continuou sendo o nosso DNA. Sim. Não é porque hoje a gente é reconhecido na cidade e tudo mais que eu ia diminuir a qualidade. Eu acho que a gente está falando mesmo de DNA, de valores, né? E isso eu vejo, muitas vezes, eles se confundem, se complementam aos valores da empresa e os valores de quem a lidera, né? Então, eu queria entender um pouquinho nesse processo, como esse trabalho conecta você e o seu propósito. É muito difícil, né? A gente definir o nosso propósito de vida. Eu posso falar para você minha definição de sucesso, né? Para mim, sucesso vai ser quando eu tiver 80 anos de idade e eu olhar para trás e não ter vergonha das decisões que eu tomei. Legal. Gente, anota essa, hein? Que essa é importante para todo mundo, quando chegar aos 80 anos, ter isso claro. Então, dependendo da decisão que eu vou tomar para o negócio ou para a vida, eu falo assim, daqui 10 anos eu vou ter orgulho disso, daqui 20 anos eu vou ter orgulho de ter me comportado dessa forma. E assim... E na outra ponta, ter sucesso para mim é meus filhos sempre quererem voltar para casa. Legal. Né? Então, assim, eu quero ser velhinha e eles ainda me mandarem, não sei nem se vai ser o WhatsApp na época, acho que vai ser uma forma mental de falar bom dia, mãe, né? Sim. Então, assim, conjugar toda essa relação familiar e de trabalho, que se eu deixar... É muito trabalho, você me conhece, então, assim, então como balancear isso? Para mim, isso é sucesso. Então, eu acredito que na Cavazzani, quando eu entrego mais do que apartamento, né? A moradia de interesse social, tanto da minha empresa ou de todas as outras que constroem nesse nicho, a gente supre vazios institucionais. Então, assim, geralmente a gente entrega um prédio e nele eu vou dar a segurança que a pessoa não tem na casa onde ela mora. Eu vou dar o lazer para aquela criança. Por exemplo, em Guarulhos, a gente tem um grande parque que é o Bosque Maia, que é o maior, e pequenas praças. Mas, assim, é muito difícil o lazer na periferia. Sim. Né? E o parque é longe, né? É na longe, zona periférica. E, assim, às vezes ficar na praça ou no parque pode ter algum risco para a criança. Então, assim, o pai e a mãe sabem que elas estão dentro de um condomínio, onde ele vai ter um mínimo de segurança. A gente faz extensão de energia elétrica quando necessário, água, esgoto. Todo o comércio em volta dos condomínios nossos se revigora, né? Então, assim, a padaria faz uma reforma, abre uma creche, abre um salão de cabeleireiro, ou até os proprietários dos apartamentos abrem um pequeno negócio ali em volta. Então, eu acho que isso é entregar muito para a sociedade de volta. E, assim, e fazer esse tipo de construção, para mim, é muito significativo nesse sentido. Legal. E toda vez que a gente conversa, é como se você tivesse o dom de mudar a minha lupa, e cada vez que a gente conversa eu te enxergo ainda maior. Acho que nesse processo é sempre uma troca inspiradora para mim, né? Já aproveitando aí, abrindo meu coração. E eu queria saber, assim, de tantas trocas, em tantos apoios, em tanta gente, o que você falaria para Cecília
Se fosse você hoje e ela empreendendo quando você começou? Eu ia falar para ela, continua. Continua andando, porque tem hora que tem uma neblina na nossa frente, né? Continua andando, continua aprendendo. Uhum. Eu falo que o único caminho que a gente tem é através. Uhum. Passa. Porque você pode tentar encurtar por um lado, por outro, mas tem coisa que tem que ser vivendo, né? Você falar comigo há 15 anos atrás, você achava que ia ser tanto trabalho? Assim, e ainda eu tenho planos, né? Então, assim, que para os meus próximos vão ser mais. Você achava que ia ser tanto trabalho? Eu ia te responder que não. Mas eu acho que conforme você vai dando passo, você também vai recebendo, né? E aprendendo as características para a sua próxima jornada. Então, eu ia falar para ela continuar. Segue. E sabe o que é o mais bonito? Que nessa jornada você leva tanta gente junto. Obrigada. E inclusive nós, né? Numa parceria de tantos anos. Pra gente já tá caminhando aí na reta de finalização. Mas para finalizar e todos que estão assistindo poder te conhecer ainda melhor, eu queria propor uma brincadeira. Que é o que eu chamo de bate-bola. Então a ideia aqui é, eu falo uma palavra e você me diz o que significa isso pra você em uma palavra também, tudo bem? É difícil perguntar isso para quem é poeta, né, Aline? Eu vou inventar um monte de palavras. É para finalizar em desafio, mas tá Então tudo tá certo. bom. Essa você falou que você ia me pegar no susto e pegou. Viu? É essa. Gosto de surpresas. Experiências que surpreendem. Mas vamos lá. Empreender. Empreender é arriscar. Legal. Dinheiro. Bom para todo mundo. Família. Dedicação. Amor. É o que move o mundo. Sorte. Um pouquinho de sorte, muita preparação. Amigos. Os meus. Parceria. A minha com o Eduardo. Legal. Eu posso falar um pouquinho? Sim. É muito difícil as pessoas conseguirem compreender o resultado de uma sinergia, né? Uhum. Então, assim, eu e o Eduardo, a gente se conheceu na faculdade, então desde a faculdade, a gente está junto quase o tempo inteiro, depois que a gente casou e trabalhando junto quase 24 horas por dia, né? E o que a gente tem é uma sinergia, cada um traz o seu melhor pro negócio e para a relação, e isso cria uma coisa maior que a gente. Então, quando eu falo parceria, eu lembro dele. Que homenagem, hein? Depois você manda esse podcast pra ele. Já ganhei um ponto, Eduardo. Muitos pontos, Eduardo, não só um, não. Ceci, muito obrigada por você ter vindo hoje. Obrigada pela parceria e confiança de tantos anos. A Atena tá esse mês comemorando aí 15 anos, né? Junto da Cavazzani. E, assim, nesses 15 anos, realmente, 15 anos de amizade, 15 anos de parceria, 15 anos de admiração, de inspiração. E tudo que tiver de experiência transformadora, porque eu sei que você faz no seu pessoal, no seu profissional, no social, nas pessoas que te rodeiam, você pode contar comigo, com a minha empresa, e muito obrigada por isso. Sou eu que te agradeço. Agradeço o convite. Queria falar para quem não te conhece, quem está vindo no primeiro episódio do nosso podcast, o quão surpreendente você é como profissional, de fato. Você abraçou a Cavazzani desde o começo, compreendendo o nosso propósito. E quando a gente se propõe a entregar mais, se propõe a entregar mais ainda. Eu adoro ver o brilho no seu olho, né? Quando a gente faz um evento, quando a gente faz uma campanha. E como você transforma, né? Transforma, de fato, um projeto onde você põe a mão. Então, assim, eu que te agradeço por essa trajetória juntos. Acho que a gente está há 13 anos, né? Sim, trabalhando 13 juntas. Anos. Por essa eu não esperava, hein? Agora começamos... quem me pegou foi você. Começamos com o Feirão da Caixa, não foi? Isso. O Feirão da Caixa, que hoje a gente nem tem mais. A gente começou como um evento Sim. E o nosso relacionamento durante o tempo foi mudando, às vezes de escopo, às vezes não. Mas o bom é saber que a gente está sempre junto, né? Sim. E de que existem profissionais que entregam muito mais do que prometem, você é uma delas. Obrigada. Muito obrigada, tamo junto. Obrigada. E é isso. Pessoal, então foi isso, ainda impactada, emocionada com essa experiência incrível que foi ter a Ceci aqui no nosso podcast de estreia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aventura junto com vocês. Obrigada.